Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Educativa Podcast. É um prazer ter você aqui e hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Adriana do Schoolmark. E a gente vai falar um pouco mais sobre educação, sobre gestão e algumas estratégias que vai ser legal nesse bate-papo. Então confere que vai ser bem legal. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Hoje o nosso patrocinador é a Engenhoteca, que é uma empresa de cultura maker e STEAM. Então, caso você queira conhecer, o site vai estar aqui na descrição e o arroba dele é o arroba Engenhoteca. Vale a pena dar uma olhada lá. Bom, para começar, eu quero conhecer um pouquinho você, Adriana. Bem-vinda, viu? Tudo bem? Boa Boa tarde. tarde, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Adriana, me conta um pouco mais, quem é você? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, a Educativa, pela oportunidade, né, de contar um pouquinho, trocar experiências, né, sobre a área de educação. Bom, a Adriana, né, a Adriana é professora, desde sempre. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, né, sou professora universitária e comecei a minha carreira na educação com 14 anos de idade, né, já como Poxa, trabalhando em mas você tem escola. 18, como Tenho assim? 18, né? E então é uma carreira que ela já está nessa caminhada já há algum tempo, né, passando Uhum, por alguns níveis, desde a educação infantil, quando eu comecei, até agora o ensino superior, né, uhum, 18 anos já sendo professora do ensino superior. Mas comecei com berçário, com educação uhum. infantil. Trabalhei em escola pública, né, e agora, atualmente, eu estou na rede particular. Que legal. Bom, conhecendo um pouquinho agora do seu trabalho, me conta um pouco mais o que é Schoolmark? Tá. Bom, o Schoolmark é um projeto, né, que ele foi pensado, planejado para ser um complexo educacional, né? E uma das principais ideias é que esse aluno, essas famílias, elas pudessem usufruir da educação em vários segmentos, onde a Uhum, gente pudesse explorar e propor, né, cursos diferenciados para a comunidade, né? uhum, Então, o Schoolmark ele veio dessa ideia, onde que a gente tivesse no mesmo local várias oportunidades de cursos, de experiências, né, onde esse aluno ele pudesse ao mesmo tempo, por exemplo, fazer um curso de gastronomia, mas ele também pudesse estudar inglês, um uhum, espanhol, e ao mesmo tempo ele fazer um teatro, e ao mesmo tempo ele cursar o ensino médio dele, uhum. né, Então, né, no Schoolmark vocês trabalham o conteúdo de maneira transversal. O transversal. aluno, então, ele tem a oportunidade de conhecer diversas áreas do conhecimento e se aprofundar nela. É mais ou menos Isso. como um curso técnico ou não tem nada a ver? Não, não é, nós não Aham, temos curso técnico, tá? uhum, Então, o que acontece? O nosso aluno, hoje, o Schoolmark, ele tem o ensino médio, né, somente o ensino médio. perfeito. Então, esse adolescente, quando ele chega para nós no primeiro ano, e são todos alunos novos, né, porque a gente Uhum, recebe alunos de todas as outras escolas, é, a grande proposta é que ele possa cursar o nosso ensino médio, os nossos 3 anos lá, uhum, né, na educação básica, e além disso, ele enriquecer o currículo dele escolhendo cursos, né, que isso pode ser o contratempo, né, do horário normal dele de aula, né. uhum. Então a grande possibilidade para esse aluno, para essas famílias, é que eles possam explorar tudo que o projeto pode oferecer. Então, dentro das Legal. questões, do aluno que gosta da área de ciências exatas, de Uhum, ciências humanas, se ele gosta de arte, se ele gosta de música, né, uhum, se ele gosta da parte de comunicação, se ele gosta dessa área voltada muito para a cultura da gastronomia, da experiência da gastronomia. Então, o projeto ele foi muito voltado para essas uhum. oportunidades. E para quê? Para que esse aluno também ele possa gerenciar melhor o tempo dele. Então, ele Que já está ali legal. dentro, Aham, então ele consegue explorar tudo que essa escola pode oferecer. Em vez de ele ficar se deslocando para outros locais, uhum. ele já consegue fazer tudo lá. E tá no conforto, né, tá ali pertinho, as famílias já Sim, confiam no já confia no trabalho. trabalho, Uhum, né. E assim, uma área de convivência onde ele possa se sentir à vontade, né, uhum, porque a escola ela precisa ser um local confortável, um uhum, local seguro e um local que ele sinta confiança, uhum, que ele também se sinta bem. uhum, Então, o nosso projeto ele foi pensado para isso e a nossa a gente tem um cuidado muito grande também com a infraestrutura, uhum, para que esse aluno ele realmente se sinta bem para ele poder, aprender, uhum. né. E Adriana, eu tenho uma curiosidade, que normalmente as escolas, quando elas iniciam um trabalho pedagógico, Uhum. elas se estruturam pela base. Começando na educação infantil, Sim. existe todo um desafio de campanha de matrícula. Quando você menciona que ele tem um ensino médio, como que é feito esse trabalho nos bastidores de vocês? Imagino que é Ah, super desafiador. é. É desafiador.
Eu acho que essa é a palavra. Eh, na verdade, assim, o Schoolmark, quando ele foi pensado, e nós temos hoje lá o Colégio Objetivo Prime, que faz parte do Schoolmark, ele já foi pensado também, desde o início, em trabalhar e entender essa fase da adolescência. Tá? Então, o projeto pedagógico ele já foi baseado nisso. Né? Como é que a gente pode receber bem esse aluno, fazer um trabalho de adaptação, de integração, onde nós só temos 3 anos da educação básica para trabalhar várias habilidades e várias competências. Como é que a gente vai promover tudo isso? Né? Então, o projeto pedagógico ele precisa ser muito amplo, muito bem analisado, discutido. Né? Então, hoje, o que a gente pensa muito e qual é a grande preocupação? Né? Como está atualmente os adolescentes? Quais são as tendências para os adolescentes? Né? E essa preocupação, né, hoje a gente tem alguns pilares que norteiam muito a gente lá no nosso projeto. Né? Um deles é a felicidade. Olha que interessante. O outro é a inspiração. O jovem ele precisa se inspirar. Né? Ele precisa entender que o bem-estar é importante para a vida, muito importante para a vida dele, e que daqui a pouquinho ele está com o pezinho na vida adulta. Né? Ele precisa entrar no mercado de trabalho, ele vai precisar fazer um curso superior, ele vai querer, de repente, fazer um intercâmbio, estudar em outro país, fazer um curso técnico. E hoje a gente tem esses pilares que norteiam muito a gente, onde a gente possa respeitar o projeto de vida desse adolescente, que é o momento, os 3 anos, que eles têm muitas dúvidas. Né? Eles estão querendo muito se firmar, né? Se sentir aceito em várias situações do dia a dia. Então, a felicidade, a inspiração, os desafios, são coisas que nos inspiram muito quando a gente pensa nesse projeto pedagógico. Né? E aí uma equipe bem, eu diria, preparada, qualificada e que entende de adolescente. Né? Então, a gente costuma dizer que o nosso projeto, né, e a gente leva isso muito levando em consideração que os próprios alunos e as famílias contam para a gente, né? É especialista em adolescentes. Então, esse desafio ele é grande e o contato muito próximo com esses alunos, com essas famílias, né? Porque a gente sempre fala que, assim, se a gente entende essa necessidade, eu falo que é meio caminho andado, né? E aí as outras coisas a gente vai desenvolvendo com as famílias no decorrer dos 3 anos que a gente está lá. E Adriana, ouvindo você falar, me deu 2 aqui perguntas logo de cara, que eu acho que esse é um ponto que a gente enxerga na educação, mas especialmente no segmento de ensino médio. Você trouxe que o pilar da felicidade é essencial, e isso é admirável, porque de fato a gente percebe, né, por meio de diversas pesquisas, que a ansiedade é o mal do século XXI. E a gente vê cada vez mais jovens tendo crise de ansiedade, tendo diversos problemas de saúde mental, né? E trazer esse pilar da felicidade é fundamental. Mas eu quero entender um pouco mais, na verdade eu tenho uma pergunta composta. Um primeiro ponto, como é que você equilibra dentro da escola, do Schoolmark, essa questão da busca pela felicidade no sentido da questão socioemocional versus a pressão desse estudante, especialmente de ensino médio, de passar no vestibular, ou de se preparar para a futura carreira de trabalho? Sim. E a segunda pergunta, né? Vamos por partes. Você falou da sua equipe, e de fato a gente precisa de uma equipe robusta e preparada. Como é que você prepara para ter esse olhar à sua equipe? Olha, eu costumo sempre falar uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na graduação, né? Dentro do curso de administração. Uma escola, uma empresa se faz com pessoas, né? E dentro de uma escola, o que a gente tem de mais rico são as pessoas, são as famílias e são os alunos. Então, o socioemocional, ele começa até antes da matrícula, a gente costuma dizer. Então, quando esse pai, essa futura família chega para a gente, esse futuro aluno que vai ser do nosso projeto, a gente já começa a trabalhar nessa linha do socioemocional. Né? Eu falo que não é aula de socioemocional, é toda a rotina da escola com foco no socioemocional. Transversal. Eu não posso ter só 50 minutos de aula, de 50 minutos de aula de socioemocional e não falar mais disso na semana. Né? Então, isso tem que estar muito envolvido no dia a dia das pessoas que ali estão. Né? Por quê? Porque é isso que vai poder dar uma base, equilibrar
essa família Uhum. e esse aluno para eles consigam lidar com esse desafio, porque a pressão ela vai vir de qualquer jeito, né? O Enem, ele está aí. Né? Não tivemos mudanças com o Enem, ele vai precisar passar por uma entrevista de emprego, né? Ele vai passar por um vestibular, ele pode, de repente, participar de um processo de concurso. Então, de alguma maneira ou outra, nós sempre vamos ser avaliados e testados. Então, nós precisamos preparar esse jovem para esse momento, né? E aí sim, verificar quais são as melhores possibilidades para isso, né? Entendendo esse mundo do adolescente. Então, o aluno do primeiro ano, quando ele chega para a gente faz um trabalho, até mesmo antes da matrícula, como eu comentei, e quando ele faz a matrícula, essa família, por exemplo, ela já foi atendida, né? A gente já sabe muito da vida desse aluno, dessa família, e entender um pouquinho as expectativas desse aluno. Né? O que ele de repente espera, qual que é o projeto dele, né? Da família, quais são as expectativas? E uma pergunta que eu acho muito importante, né? O que ele espera da escola? Isso é uma pergunta que eu digo assim, que traz inclusive uma segurança para o jovem, e assim, puxa, qual é a minha responsabilidade, os meus grandes objetivos com ele? E ele com a escola e com a família, né? Porque família e escola é parceria. Exato. Né? E a gente sempre fala, o maior objetivo é o aluno, é o filho, né? E ele buscar os sonhos, os desejos que ele ali ele tem, os desafios que ele precisa superar. Então, o socioemocional é presente o tempo todo, né? Nós temos aulas também voltadas, né, que a gente chama lá, os momentos de roda de conversa, o momento de escutar o jovem, né? Então, por muitas vezes, a gente percebe que eles precisam falar muito, né? Mas como é que você cria esse ambiente para ele falar, né? Exatamente. Então, nós acreditamos numa escola que tem esse espaço para o jovem, né? E onde toda a nossa organização da escola é voltada para essa participação ativa. O jovem precisa ter uma participação ativa, né? Sem muita energia, muita energia para criar, para se comunicar, para desenhar, para tocar, para fazer contas de matemática, para escrever uma boa redação, para fazer artes digitais maravilhosas, né? Então, assim, a gente precisa explorar, né, esse contexto. E quando você consegue promover e explorar essas várias habilidades, né, e ele se sente fazendo parte disso, de pertencer a isso, à escola, né, ele tem confiança. E quando eles têm confiança na escola, e ele sente segurança na escola, né, com a equipe, com os professores, tá? Ele vai se desenvolver e ele vai estar preparado. Eu não tenho E dúvidas. como é a formação desse professor? Porque imagina, para lidar com tantas questões pedagógicas, tantas camadas, principalmente um público que é um segmento que é o ensino médio, super desafiador, como vocês fazem a formação? Como é o processo dentro da escola? Então, os nossos professores, né, são professores especialistas em ensino médio. Então, isso também é um diferencial, isso é importante. Porque o professor, ele precisa entender da fase da qual ele está inserido. Quem é aquela sala de aula? Quem são os alunos, né? Então, acho que isso eu diria que é uma das características mais importantes, né? Quando a gente fala desse processo. O apoio da equipe pedagógica, coordenação, a orientação, a direção, os acompanhamentos semanais, os feedbacks, né? A gente ajudar esse professor, dar o apoio, o suporte nos projetos criativos dentro da escola, né? Então, isso também é muito interessante. Os nossos professores, eles também estão acostumados, né? E a gente promove esse espaço para que ele também possa criar, né? Aulas, né? Ou situações, momento dentro da escola que esse jovem pode estar cada vez mais próximo e ter espaço dessa participação. Né? Não só aquele modelo tradicional da aula expositiva, mas que ele possa estar mais participativo nesse processo. Né? E aí nós temos alguns momentos durante o ano onde a gente tem, né, os nossos encontros, as nossas palestras, né, os encontros com a equipe. Então, é uma coisa que eu noto muito, que sempre é muito rico as trocas, quando a gente se reúne para cada um contar um pouquinho da sua história, né, que deu certo, olha, isso aqui deu certo, isso aqui, olha, isso aqui deu certo até essa parte aqui acho que a gente pode pensar diferente, né, o mundo está mudando, então os processos eles vão mudando, né, e o professor, ele precisa gostar de pessoas, ele precisa gostar da educação, na verdade precisa amar, né? Então acho que essa coisa do sentimento, da emoção,
e o carinho que a gente tem pela profissão, pelo aluno, né, é fundamental. Né? Então, eu sempre vejo essa questão do sentimento e fazer o que a gente gosta faz toda a diferença, né? E o aluno percebe. E, Adriana, eu vou aproveitar esse assunto e conectar com outro que também, geralmente, quando a gente trabalha com o segmento de ensino médio, esse é um ponto de discussão. Como é que a gente engaja esses alunos que estão vindo de uma geração que já são nativos digitais, Sim. estão numa geração que agora a moda é o TikTok, né? Não somente com as dancinhas, mas o TikTok ele também tem muitos recursos, né, do ponto de vista pedagógico, de entretenimento, e que a gente percebe cada vez mais um déficit na atenção desse aluno. Sim. Então, quais estratégias vocês adotam? O que vocês fazem para engajar esse estudante dentro de sala de aula? É bem desafiador, né? Tanto a pergunta como a ação, a experiência do dia a dia, né? Nós temos só um ensino médio, como eu falei. Então, esses 3 anos, eles são muito intensos, né? E a gente quer aproveitar o máximo possível deles lá, né? E passa muito rápido. E quando a gente pensa dessa era digital, e aí a gente coloca como desafio, mas também uma coisa muito positiva, né? Quanta coisa nova está chegando para a gente, quanta solução. Então, essa parte que é muito positiva, né? A gente tem que trazer uma ênfase para o jovem, né? E aí o que a gente percebe dentro de tudo isso? Como ele administra. Eu acho que a grande desafio é como ele administra e gerencia esse tempo com a tecnologia, né? Porque eles sentem esse prazer, né? A energia deles, a criatividade deles é muito alta. Então, a tecnologia ela facilita muito isso. Mas o quanto isso, como você comentou, o quanto isso pode atrapalhar o foco e a atenção. E a gente percebe, né? Então, a gente tem alguns projetos ali, onde a gente trabalha nas mentorias, na orientação de estudo, no momento do socioemocional, ou também na parte de orientação profissional que nós temos lá, esse gerenciamento de administração de tempo, usar ferramentas para isso, né? E também, paralelamente, orientar essa família de como a gente pode ajudar, né, dentro da escola e fora da escola, né? Porque assim, o problema não é a tecnologia, o problema é como eu administro tudo que tem ao meu redor. Porque eu posso usufruir de tudo que tem na tecnologia, claro que eu posso, mas eu tenho que estudar. Né? Eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para os amigos, né? Então, o gerenciamento de tempo e a administração, né? E o adolescente tomando essa consciência, vai ficar tudo bem. Agora, o que a gente tem que pensar? Que algumas questões, né? O jovem ele precisa ter esse discernimento. Alguém precisa estar olhando para isso. Né? Então, eu estou passando a noite acordado, e aí de manhã eu vou para a escola e não consigo acordar para ter uma boa aula. Né? Porque se eu não durmo bem, no outro dia, de manhã, eu não vou estar tão disposto para a minha aula. Né? Estou dando um exemplo bem... que é um exemplo muito típico dessa faixa etária, né? Mas que é importante, o quanto que essa família pode ajudar, o quanto a gente pode ajudar esse jovem, né, esse adolescente a se conscientizar, né? O quanto é importante ele administrar isso, né? É legal assistir uma série, ficar no TikTok, ficar no grupo com os amigos, conversando, mas o quanto também eu preciso ter uma boa noite de sono, né? E são dos temas que a gente trabalha lá, né? E aí essa relação também de parceria, como você mencionou no começo da nossa conversa, entre escola e família. Sim. Né? Então, eu imagino que a orientação para a família, até a proximidade, ela seja importante nesse processo, né? A gente tem um projeto lá que a gente chama as famílias para a escola, bate-papo com as famílias, né? Que legal. E um dos últimos temas foi falar sobre isso, né? E aí também tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando aqui. Por muitas vezes, o aluno não está aprendendo, Adriana, ele tem dificuldade. Não, ele não está dormindo. Né? Então, o fato dele não descansar, né? Ou ele está muito forte na frente das telas, faz com que ele tenha, claro, alguma dificuldade, né? Mas por uma outra origem, né? Então, isso é muito importante a gente observar. Por quê? Para a gente poder atender e orientar esse aluno adequadamente, né? E essa família. Não existe um resultado positivo se a gente não tem essa parceria, né? É com o aluno, com a família e com a escola. E quando o aluno percebe isso, ele fala, puxa, estão olhando para mim. Né? Então, isso dá resultado. Né? E a gente aproveitar o máximo que a gente puder positivamente dessa tecnologia como jovem, seja nos projetos dentro da sala de aula,
né? Então, os nossos alunos, na parte de orientação profissional, a gente estimula, a gente fala dessas carreiras, que são as carreiras, né, que estão aí direcionadas muito para essa área da inteligência artificial, e eles sabem muito bem disso, eles dão aula para a gente em relação É a isso, verdade. e a gente precisa falar sobre Mas isso. teve um dado recente que apareceu na Forbes que ele disse o seguinte sobre a inteligência artificial, né? Hoje, nos Estados Unidos, 2 a cada 3 crianças utilizam a inteligência Sim. artificial para fazer trabalhos. Enquanto isso, 1 a cada 3 professores. Como é que você sente isso também no ambiente escolar, né, no ensino médio? Isso também você tem sentido do uso em relação bastante com os alunos, em menos intensidade com os Sim. professores? É. Sim, porque eu acho que assim, é um desafio, é uma Uhum, novidade, né, e se a gente for pensar nos professores, né, eu vejo até também por mim, a gente foi formado num outro momento, numa outra geração. uhum. A gente ia na biblioteca, pegava o É livro, né, verdade. então muitas coisas mudaram positivamente para cá, Uhum, né, então os professores, eu acho que a pandemia ajudou muito ao professor estar mais próximo da tecnologia. uhum. Então isso eu acho muito a favor desse momento, do professor não ficar com tanto medo, porque às vezes eu percebo que, ai que medo, o aluno vai copiar tudo, ele já sabe mexer, eu não sei, mas eu posso usar isso ao meu favor, né. Então eu acredito que, assim, esse trabalho de conscientização, de incentivar, de Uhum. apoiar e de ensinar o professor, ele é fundamental. É verdade. Porque por muitas vezes ele também está inseguro, porque ele não sabe como, usufruir de tudo aquilo Uhum. que ele pode ter de resultado da IA, É né. verdade. Então, é novidade, é inovação, e tudo que é novo dá um friozinho na barriga, né, Aconteceu isso no início da internet, da lembra? internet. No início do uso de computadores. Então, são Sim, questões tecnológicas que sempre vão é, surgir e que vão gerar essa ansiedade, né? exatamente. Então eu vejo muito com esse apoio, né, eu Uhum, acho que isso faz parte hoje, como você perguntou agora há pouco, né, do preparo dessa equipe, o uhum, preparo desses professores, né, a parte de treinamento, desenvolvimento para esses professores. Hoje tudo que a gente conversa e monta, prepara em treinamento, em planejamento, a IA ela aparece em todos os uhum. processos, em todo o planejamento, né. As aulas voltadas para projeto, por exemplo, lá no nosso colégio objetivo, Prime, eles são muito voltados, levando em consideração tudo que está no mercado inovador, né. Uhum, Estava falando agora mesmo de profissões. Tem profissões que, daqui a algum tempo, a curto prazo, uhum, elas vão continuar existindo, mas de uma forma já diferente. Outras não, uhum. né, vão demorar um pouco mais. Então, o quanto a gente, enquanto professores, escola, está olhando lá na frente É. para ajudar esse adolescente agora, até porque ele está montando o projeto de vida dele e a longo prazo é ele que vai estar nesse mercado, Uhum, né. Então, acho que incentivar o professor, eh, trazer as ferramentas, mostrar como isso funciona, né, ter uhum. essa iniciativa, essa participação ativa junto aos professores é fundamental, porque por muitas vezes ele quer usar, mas ele Uhum. também não sabe por onde começar. É Como é que verdade. ele junta a matemática com isso, a química com isso, Uhum. né? Como é que eu junto, por exemplo, uma aula de geografia com a inteligência artificial? Como é que eu posso criar um projeto, uma apresentação, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E já Uhum. tem, assim, alguns profissionais já trabalhando com esse tipo de consultoria, né? É. De poder ajudar as escolas, né? A entender melhor e como usar ela como ferramenta educacional. E quem souber disso vai nadar de braçada, porque o Vai. futuro é esse, E o né? futuro é esse. O futuro Agora, é esse. eu vou mudar, Adriana, um pouquinho sobre o nosso tópico e eu vou trazer um pouco da Adriana como gestora. Tá. Então, assim, imagina, hoje nós temos muitos professores que acompanham o nosso canal e eles, Uhum. obviamente, gostariam um dia, provavelmente, de se tornar um coordenador e, num futuro, quem sabe, um gestor educacional. Sim. Então, como é que me conta um pouco da sua carreira, como foi o seu crescimento nessas áreas, como Tá. surgiu essa vontade de talvez virar gestor ou se não aconteceu no Uhum. processo e que dicas você daria para que aquele profissional cresça nessa carreira de gestão? Tá. Olha, a Adriana nunca teve o sonho, né, Uhum, de ser uma gestora. É muito engraçado isso. É como você disse agora, aconteceu, uhum, né. A Adriana começou com curso técnico, fez magistério, né, uhum, então eu estudei para ser professora, né, lá aqueles 4 anos, né, do ensino técnico. Então, eu comecei em sala de aula, como eu te falei, muito cedo, né, e trabalhei muitos anos como professora dos anos iniciais,
E aí teve um período da minha vida, eu estava praticamente me formando na graduação, na primeira graduação, e eu tive uma oportunidade, né, de fazer um estágio, um período numa empresa, Uhum, né? E eu falei, puxa, sem ser escola, né? Eu falei, puxa, que lado interessante aqui, uhum, né? Também, né? Trazer educação para dentro de empresa. Então aquilo me chamou um pouco a atenção, né? uhum, E baseado nisso, né? Eu acabei transitando por várias empresas, né? Ao longo da minha carreira. Eu não comentei lá no início, mas eu trabalhei muitos anos com gestão de pessoas, a parte de desenvolvimento de pessoas. uhum, Desde chão de fábrica, construção civil, produção, né? E isso me trouxe uma expertise no sentido de entender as pessoas, tanto na área da educação, uhum. como também nesse ambiente organizacional, né? E incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar, né, como professora e comecei a trabalhar em empresas, a gestão ela veio naturalmente. Eu lembro que Uhum, com 20 e poucos anos me convidaram para ser uma coordenadora pedagógica. Eu uhum. achei demais, né? E depois que eu assumi, eu, meu Deus, como que vai Que ser isso? Que desafio. desafio grande, né? E aí eu percebi que uma das coisas mais importantes dentro de uma gestão é você acompanhar. Uhum, Você precisa estar pertinho, você tem que estar com o time junto, né? Porque é uhum, o time que vai levar a empresa ou a escola adiante, que vai trazer os resultados, né? A empresa pode ser linda, a uhum. escola pode ser maravilhosa, mas quem faz as coisas acontecerem é o talento humano, Exato. né? Eu falo que assim, é o bem maior que a gente tem, né? Então, eu vejo que um dos grandes desafios é a gente trabalhar com essas pessoas. É o Uhum, acompanhamento. Eu falei lá no início também e repito, porque eu acho muito importante o feedback, o uhum, planejamento. Né? Então, aonde começa, como é que ele desenvolve, quais são os resultados que eu quero chegar, uhum, que tipo de decisão nós vamos tomar se acontecer isso, né? A gente trabalha em cima de relatórios, eu tenho números para avaliar, para tomar uma uhum, decisão. O quanto é importante trabalhar isso com a equipe, né? Olha, o que a gente espera, né? Quais são as nossas expectativas? Como é que a gente dá o nosso melhor, uhum, né? O que a gente pode oferecer de melhor para as nossas famílias, para os nossos alunos, para o nosso cliente lá na empresa, o nosso cliente final? Que tipo de produto ele quer receber? Ou de uhum. prestação de serviço, né? E assim, tem a questão da autoestima nesse processo, a Exato. questão da motivação, que é um outro pilar que eu acho muito importante, né? A motivação faz com que a gente dê o melhor da gente, Uhum, né? Só que para isso eu não posso estar sozinho. O resultado é em conjunto, o uhum. resultado é em equipe. Então a Adriana foi se tornando essa gestora, né? Muito jovem, foi muito desafiador, né? Eu lembro de uma situação que eu falei, puxa, será que é isso mesmo? Uhum, E aí eu falo que o destino vai movimentando a gente, né? As oportunidades. Eu fui convidada para ser professora uhum. universitária no curso de administração. Uau! E aí foi que eu fui substituir uma licença maternidade, a professora nunca mais voltou, isso faz 18 anos. Olha só. E ali eu tomei um gosto de Uhum, entender a área de educação e a área da uhum, administração. Essas duas áreas, né, essas duas ciências que eu sou apaixonada, né, a psicologia, a pedagogia e a área corporativa, a administração, a gente juntou tudo isso, eu falo assim, eu juntei tudo isso e isso me trouxe que, poxa, quanta coisa é possível, uhum. né? Quanta coisa a gente consegue desenvolver, mas a gente precisa estudar, É. a gente precisa se preparar. Né? Então, tem muita coisa acontecendo no mercado, muita coisa chegando. Então, eu preciso entender que tipo de professor está chegando dentro da Uhum, escola. Né? Quais são os meus talentos? Um talento dentro de uma escola ou dentro de uma empresa, ele não pode passar desapercebido. uhum. Eu estou olhando para as pessoas que trabalham comigo, eu estou ouvindo as pessoas que trabalham E comigo, isso tem totalmente impacto no clima organizacional. com Então, se certeza. você não tem esse olhar, isso se perde, né? Né? Então, essa troca, ela é importante, né? Tem um autor que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, às vezes as empresas são lindas, são coloridas, móveis Uhum, bonitos, né? Mas as pessoas são cinzas. uhum. Então, é Nossa, isso, né? forte, É né, Adriana? forte. Então, é isso, né? Então, o quanto a escola
é uma extensão muito forte da vida do aluno, assim como o trabalho das pessoas que estão dentro das escolas, né, ali trabalhando, junto com o aluno para atingir os objetivos, né, também é uma extensão da vida dele, né? A gente fica mais tempo dentro da escola, dentro da empresa, do que às vezes na nossa própria casa, né? Então, o quanto isso ele tem que ser tratado, né? Então, a motivação, a parte de o planejamento é fundamental, porque por muitas vezes também a gente está esperando algo do outro, mas não está claro para ele, né? E é muito ruim isso, porque será que eu estou conseguindo promover um ambiente que eu possa absorver o máximo dessa pessoa? Eu diria que um gestor, acho que é um dos grandes desafios, é eu conseguir, por exemplo, extrair o melhor de você, né? E te ajudar a ser o melhor que você puder, né? E isso é uma coisa que a gente fala, inclusive, para os nossos alunos, né? Para os nossos colegas de trabalho, para a nossa equipe, né? A gente falhou, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? E acho que esse espírito de equipe colaborativo é o dia a dia, né? Tem hora que eu vou falar, puxa, hoje eu não estou bem, mas você me ajuda, hoje sou eu. Então, essa questão do compartilhar, estamos juntos, né? do conjunto, ele é fundamental. E, Adriana, conectando isso que você falou, já que a gente falou de clima, da motivação, hoje no papel de gestão, quando você vai contratar o seu time, e aí eu vou ampliar o seu time para as pessoas que estão abaixo de você, como gestores, ou mesmo professores, vamos olhar especialmente para a gestão. O que você avalia? Qual é o conjunto que você avalia? Para falar assim, essa pessoa tem os valores, as características que eu preciso aqui dentro do colégio. O que seria? Pergunta difícil, mas eu diria que dentro da área hoje de desenvolvimento de pessoas, né, recursos humanos, enfim, esse é um grande desafio. O quanto você consegue perceber o que você está precisando? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Então, assim, o que eu espero desse talento dentro da minha empresa, dentro da minha escola? Eu acho que essa é a primeira coisa. E uma segunda, o que eu estou procurando? Tá? Porque se eu não sei exatamente o que eu quero, a possibilidade de eu não conseguir observar ou ter o critério para essa contratação, para essa pessoa se desenvolver lá dentro, ela não vai dar certo. Então eu começaria por aí. Acho que a maior reflexão é essa, né? E para isso eu tenho que ter os objetivos muito claros, a missão dessa escola, né? A missão dessa empresa, os nossos valores, o que nossa empresa acredita. Essa pessoa, dentro do que ela está apresentando para mim, combina? Tá? E por que isso é importante? Porque é respeitar o outro, né? A gente quer muito, quando a gente contrata alguém, que essa pessoa fique com a gente para sempre, né? Principalmente quando a gente fala de educação, né? As famílias, as crianças, né? Os adolescentes, eles criam uma referência muito grande com a gente, né? Então, acho que isso é fundamental, isso pode ajudar muito. Por outro lado, a gente tem duas análises que eu acho que são importantes, né? A questão técnica, né? O preparo técnico, né? A formação desse profissional, talvez as vivências, as experiências que ele traz, é sempre muito importante, porque o colaborador, né? A pessoa que está sendo contratada, o talento, ela traz uma história. Eu gosto muito de falar isso, porque ela traz uma história que talvez a gente não conheça. Ou a gente conhece só uma parte, né? E a escola também tem uma história que vai compartilhar com essa pessoa, né? Então, quando isso está muito claro em questão técnica, né, isso pode ajudar. E o outro, né, é a questão comportamental, né? Isso, eu diria que hoje, alguns estudiosos da área dizem que é a parte principal. A gente tem um dado muito complicado, né, que normalmente as empresas contratam a pessoa, né, pela técnica, para a técnica, e às vezes tem que ser dispensadas pela questão comportamental. Então, essa análise de que são os propósitos de escola, de professor, de aluno, de família, eles precisam estar muito claros, né? E pode ser que eu não concorde com uma coisa ou outra, mas a gente está se respeitando nesse processo, né? Todos os locais têm os seus combinados, têm as suas normas de convivência, têm as suas regras, têm as suas leis, né? Puxa, isso aqui me agrada, isso não me agrada muito, mas é um desafio. Eu vou conseguir lidar com isso a longo prazo? Eu não vou conseguir lidar com isso a longo prazo. Puxa, mas se eu contratar, pode ser que essa pessoa não dê certo, porque eu senti isso aqui, mas deixa eu discutir isso com ela,
Vamos ver se é só uma impressão ou se é um fato. Né? Uhum. Os processos de seleção, eles estão muito inovadores, a gente precisa acompanhar isso. Hoje não dá para contratar uma pessoa somente por uma entrevista, Uhum. né? Então, essa profundidade, né? E quando eu falo uma entrevista, a entrevista é extremamente importante, mas de como ela está sendo feita e do que está sendo perguntado para É. ela. Né? Então, é como a inteligência artificial, é como eu pergunto. Na Uhum. entrevista, eu diria a mesma coisa. É o que eu estou perguntando e por que eu estou perguntando aquilo. E você trouxe, Adriana, um ponto importante que é sobre a missão, visão e valores, né? Muitas vezes a gente negligencia, né? E esse é um É, pilar importante. Eu sempre muito. trago isso para o time, né? Quando eu não estiver, não poder estar com vocês para a gente decidir Sim, juntos, olha para a missão, visão e valores. E se nenhum ponto ali for contra, a gente está no caminho certo, sim, né? Então esse é o olhar que você trouxe. Isso aí é muito importante. E o gestor que entender sobre esses pontos, ele vai fazer a diferença, porque de fato, é como você mencionou, é o trabalho com valores, é o olhar com propósito, é o olhar ali como missão, né? O que a gente quer ser e por que a sim, gente quer ser. É sempre deixar isso muito claro, né? sim. E olhando sobre a questão de desempenho dos colaboradores e até do time em geral, como que você faz isso no dia a dia? Existe alguma métrica para esse tipo de Sim, avaliação? né. Bom, quando a gente pensa em escola, né, Uhum, a gente pensa como que a gente pode mensurar isso, né? A gente vem talvez de uma ideia que às vezes é difícil a gente mensurar, o desempenho de escola, por uma questão comportamental, né, uhum, porque o dia a dia com o aluno, o dia a dia com o professor, né, mas acho que tem uma série de coisas que podem ser, pensadas, que pode ajudar, uhum, né. Então, a forma como esse profissional da educação está comprometido no dia a uhum, dia, né? Como ele olha para esse aluno, né? Como que é o resultado dele em relação a um determinado prazo, né? Cumprindo o que ele tem que cumprir em relação às suas responsabilidades daquele seu cargo, uhum, né? O quanto de repente esse colaborador ele está envolvido em participar dos processos da escola, né? Se ele traz ideias, se ele traz um problema e fala, puxa, eu trouxe um problema, mas eu tive uma ideia que talvez possa resolver. Poxa, eu já estou entendendo muita coisa desse ambiente, uhum. né? Desse clima organizacional desse ambiente, né? E aí eu gostaria muito de dar um exemplo. Eu tive um exemplo uma vez, né, de um determinado colaborador que a gente estava com um problema de achados e perdidos na Uhum. escola, né? Os achados e perdidos que ficam. E ele achou uma solução sensacional. Ele fez um inventário digital, com fotos, e separou por turma, divulgou em sala de aula, fez QR Code. Então, assim, é o espaço que você Uhum. dá, você percebe o quanto esse colaborador ele está antenado em trazer solução para a escola, assim como o professor, Uhum. né? Então, assim, o desempenho, nós temos algumas métricas que nós usamos lá, né? A Uhum. gente trabalha de forma trimestral lá no Colégio Objetivo Prime, e a gente tem esse trabalho do acompanhamento, porque também não Uhum. adianta mensurar o desempenho, tá? E eu não dar o feedback. Exato. Tá? Por quê? Porque a pessoa, ela tem o direito de saber, Uhum. né, e o dever de ter contato com essa informação, para que a gente Uhum. possa encontrar, soluções, melhorias, né, a melhoria contínua que era tão importante, né, ao longo, né, do ano, enfim, de todo aquele do que Do está sendo ciclo, avaliado né? do ciclo, né? E esse é um ponto que muitos colaboradores reclamam, né, Adriana? Por exemplo, Sim, eu fui desligado, eu nem sei o porquê. Isso é péssimo, né? sim, O sim. desligamento ele tem que ser a última etapa. E assim, o ciclo de feedback é importante para isso. Então não Uhum. pode ser uma surpresa o desligamento do colaborador, né? É como você mencionou, É. eu acompanho, eu dou Sim. feedback, eu trago aqui quais são os pontos Os importantes, pontos né? importantes. Ele precisa ter acesso, porque assim, como que você vai melhorar o desempenho Uhum, se a própria pessoa não está sabendo? Ela exato. não tomou contato com isso, Uhum, né? E mais, né? Qual é o meu papel enquanto escola, gestor de escola, se eu não estou desenvolvendo os talentos que eu tenho? O feedback é uhum, uma forma de desenvolver pessoas. é. Se eu estou com tanto foco de desenvolver o aluno, mas não adianta eu querer desenvolver o aluno, aproximar a família, se o professor, né, Uhum, se o nosso funcionário que está ali na entrada da escola, né, uhum, a nossa querida, né, nossas queridas funcionárias que fazem o café, elas também não estão sendo acompanhadas e preparadas para isso. É um exato. conjunto, né? Uhum, Então, aquilo que eu tenho, eu consigo oferecer. uhum. Se eu não tenho,
eu também não vou conseguir compartilhar, É né? verdade. Então isso é muito importante. E assim, é um momento de ouvir, Uhum. né? Porque por muitas vezes o gestor ele não percebeu um outro lado. Uhum. E esse momento é importante, você criar um ambiente, né, favorável para que esse colaborador possa contribuir, Uhum. né? Então essa gestão ao lado, né, faz toda a diferença, porque ele vai confiar, ele vai falar, né? E aí você tem, falou, puxa, isso aqui eu não percebi. Nossa, Uhum. foi por conta disso que aconteceu? Olha só, então temos que mudar a rota do planejamento, Uhum. dá tempo de corrigir. Vamos pensar diferente? Vamos achar uma outra solução? Uhum. Então, essa é a ideia, né? E eu acredito que essa é uma linha muito interessante, Que né? legal, Em viu? Parabéns, relação. Adriana. Parabéns pela condução, viu? E ó, Adriana, a gente vai agora para nossa etapa do quadro final, onde Tá. também as pessoas mandaram para gente perguntas para você, né? Sim. E eu tenho aqui a pergunta do professor Renato Ritti. Ele Uhum. fala assim: Adriana, como é que vocês promovem o envolvimento dos pais nas atividades escolares e no processo de aprendizagem dos filhos? Vamos lá. Bom, lá no Colégio Objetivo Prime só temos o ensino médio. E por muitas vezes os pais, as famílias do ensino médio não querem ir para a escola, né? Então é sempre um desafio. Eu diria para você que não é muito verdade, não concordo muito. Aham. Porque se você cria de novo, né, uma parceria, né, de chamar essas famílias para dentro da escola, ou trabalhar em cima da Uhum. necessidade desse aluno dessas famílias, né? Vai acontecer, né? Então, mas também é importante trabalhar em cima da necessidade, Uhum. tá? Então, assim, o que esse pai ele tem de interesse, de dúvida? Porque às vezes ele Uhum. quer ajudar o filho, ele quer ser mais participativo, mas ele também não sabe como. Ele não sabe Uhum. por onde começar, né? Então, exemplo básico. Adriana, como que eu faço para o meu filho todos os dias estudar em casa? Né? Eu quero que ele estude. Ele precisa me mostrar a tarefa de casa? Porque ontem ele era uma criança lá no fundamental, agora ele está no médio, ele não me mostra nada. Ele fala para mim que não tem lição, ou ele falou que está com muita coisa, Uhum. que tá tudo muito difícil. E eu não sei entender isso, mensurar Qual que é o isso, caminho, né? né? Então, qual que é o papel da escola? É trazer informação para o pai, orientar. Uhum. O pai precisa ter muito claro, primeiro, qual que é a proposta pedagógica da escola? Uhum. Como que a escola vai trabalhar? Como ela consegue lidar, por exemplo, com as avaliações, Uhum. com o desempenho acadêmico desse aluno, né? O Perfeito. quanto o desempenho dele e a interação social é fundamental. Lá no Prime a gente tem uma preocupação muito assim com a Uhum. questão desse aluno, com o desempenho dele acadêmico, mas a socialização dele. Uhum. Ensino médio é o momento que a gente faz mais amigos. Uhum. Então é importante que esse adolescente se sinta inserido, né, nesse grupo para ele estar feliz, para ele estar bem. E mesmo o dia que a gente não está todos os dias bem e feliz ali, Uhum. que ele tenha, né, suporte, estrutura para saber lidar com aquilo. Por quê? Porque vai repercutir numa avaliação, Uhum. vai repercutir dentro da sala de aula. Às vezes É vai chegar em verdade. casa um pouco triste, né? Então, Uhum. essa preocupação é algo importante que a gente precisa trazer para as famílias, né? Uhum. Lá no colégio a gente tem alguns encontros que acontecem durante o ano, que é um bate-papo mesmo, a Uhum. gente faz uma roda, um bate-papo. A gente teve aí, acho que mês passado, né? Que foi um encontro para falar de como a gente fortalecer vínculos com o adolescente. Né? Adriana, ele chega em casa, se tranca no quarto, e aí eu só chamo para jantar. Uhum. Ah, o meu filho vem, ele conta um monte de coisa, mas tem uma parte que ele não conta. Ele quer, todos os dias ele quer minha aprovação. Ai, olha, às vezes tá com dificuldade em fazer alguma coisa porque não está feliz como o cabelo está. Uhum. Corta o cabelo, pinta o cabelo, né? Então, essas questões, apesar de serem muito simples, Uhum. mas para os adolescentes são muito importantes. E o quanto as famílias dos adolescentes precisam estar preparados para observar isso, tá? Então, quando a gente olha, a gente Uhum. acompanha, a gente observa, notou alguma coisa diferente, fora da rotina desse jovem, né? Vai lá conversar com a escola, né? Vem trocar uma ideia, porque também a escola, quando observa alguma coisa, precisa trazer esse aluno, conversar com esse aluno e trabalhar essa questão da autonomia, dele tentar contar o que de repente está incomodando. Isso é Uhum. importante, E porque é às uma vezes transição da vida muito delicada, né, Adriana? muito. Por Sim. muitas vezes, às vezes ele não fala com a família, às vezes Uhum. ele fala na escola.
ou fala com a família e não fala na escola. Uhum. Então ele está se sentindo inseguro. E é um momento importante de desenvolver, por exemplo, uma competência da autonomia. Exato. A iniciativa dele tentar resolver os desafios dele, Uhum. né? Porque lá na vida adulta ele vai precisar aprimorar isso. Uhum. Então, em vez de ele ter a novidade lá, a gente já vai preparando aqui, né? Uhum. Então, mostrar para esse pai que o filho dele cresceu, Uhum. né? Que ele realmente vai começar a namorar, ele vai pensar em trabalhar, ele vai querer resolver as coisas sozinho, às vezes ele só vai contar, informar para o pai o que está acontecendo, mas também que nós precisamos firmar os limites, Uhum. tá? Os limites, eles são muito importantes, Uhum. tá? Então, se ele não tem essa referência do adulto, ele vai fazer como ele quer, E é um trabalho de conscientização da da família. É família. um trabalho super desafiador, né? Sim, sim. Então, assim, quem é a referência do Uhum. limite? Né? Uhum. Na escola, em casa, né? O que eu posso, o que eu não posso, né? Uhum. Ah, vamos estudar agora. Não, agora eu não vou, mas nós vamos quando? Uhum. Né? Ah, daqui a pouco vai me dar vontade. Às vezes essa vontade não vai chegar. Uhum. Então, isso é importante a gente ir sinalizando, né? E o ouvir, fazer essa reflexão, trazer essas informações para a família, Uhum. elas são importantes, né? E atender mesmo, fazer esse acompanhamento com a família ao longo do ano, né? Lá no Prime, a gente tem o coach educacional, que é um trabalho que a gente já faz com as famílias quando os alunos são matriculados, né? Uhum. Que a gente faz um levantamento de informações, é um trabalho muito bacana, porque é para conhecer mesmo, Uhum. né? E ao longo do ano, esse trabalho de orientação pedagógica e psicopedagógica ela vai acontecendo, Uhum. tanto pelas questões comportamentais, sociais, né? De inclusão, de acompanhamento e, paralelamente, com o desempenho acadêmico É um desse trabalho aluno. multidisciplinar. Multidisciplinar, Uhum. né? E as mentorias, Uhum. né? Então, hoje a gente tem lá um time que cuida das mentorias, né? Que é um atendimento individualizado com os alunos, Uhum. né? E aí é um espaço para o aluno falar o que ele tem de ideia para o futuro dele, para o Nossa, projeto de vida que dele. trabalho, hein? Parabéns, Adriana. Uau! Uhum. E tem mais uma pergunta aqui da Cássia Camargo. Ela diz o seguinte: Adriana, como é que você enxerga o futuro da educação e quais mudanças você acredita que serão necessárias para o Colégio Prime se adaptar? Tá, eu acho que uma delas a gente já comentou bastante. Hoje eu acho Uhum. que é essa questão de acompanhar os avanços da tecnologia, Uhum. tá? E como que nós fazemos para estar no mesmo time, Uhum. talvez, né? Não perder nada, não deixar passar desapercebido uma coisa que é muito importante para o jovem. Uhum. Isso é uma coisa que me preocupa. Então me preocupa sim saber que de repente os meus alunos estão muito preocupados com aquilo e eu não conheço, Uhum. porque apareceu recentemente. Não, e a gente precisa falar disso. Acho que esse é um grande desafio, né? Uhum. A tecnologia, a questão do gerenciamento de tempo do jovem, eu acho isso fundamental. E eu acho que um grande desafio é manter esse aluno acreditando, tá, que é possível ele ser melhor do que ele é, Uhum. sabe? Ele acreditar que ele pode se desenvolver, que ele pode, de repente, atingir os objetivos que ele está colocando para a vida dele, né? Seja através do esporte, seja através, por exemplo, da arte, seja através dos grupos de estudo, né? Através das pesquisas que ele gosta de fazer. Então, ajudar esse jovem a, a se identificar e sentir que ele gosta, se motiva, tem um prazer por determinada área de conhecimento e ajudar ele a explorar isso. É uma base, Uhum. né? E a gente se preocupa tanto com isso que a nossa infraestrutura propõe muito disso, Uhum. inclusive nos corredores, né? Com jogos, ele quer tocar um violão, ele vai tocar um violão, ele quer ir cozinhar, ele vai cozinhar. Então, assim, ele quer desenhar, ele vai desenhar. Então, eu acho que esse é um desafio, é manter essa luz acesa. A escola ela precisa estar viva todos os dias, o tempo todo, em todos os lugares. E trabalhar com oportunidades, né? Como você mencionou, ele vai ter acesso a tudo isso. Então, Sim. se ele gosta desse caminho, vamos seguir por aqui, né? E nós respeitamos muito isso lá no Prime, né? Então, assim, tem aquele aluno que ele quer, por exemplo, na orientação profissional. Adriana, eu quero terminar meus estudos em outro país, né? E a gente vai orientar, eu brinco com ele, a gente vai até a Lua, né? A gente vai te ajudar. Adriana, eu quero trabalhar para ajudar minha família já o ano que vem, né? Eu quero ter minha independência financeira. Eles me ajudaram tanto até hoje, eu quero ajudar.
o ano que vem eu já preciso estar numa universidade, seja pública, seja privada, seja um curso técnico, seja aprimorar o idioma, né? Seja já fazer um estágio. E a gente vai seguir com ele, incentivando que o caminho do conhecimento é o melhor que a gente pode ter. Que legal, Né? Adriana. E, gente, olha, o nosso papo aqui está muito bom. Quero agradecer a Adriana. Mas antes de encerrar o nosso bloco, eu quero que você me conte um pouco mais como que a gente fala com você, quais são as suas redes sociais, Tá. do Schoolmark também, né, do Objetivo Prime. Conta um pouquinho pro pessoal. Bom, a gente vai deixar aí na telinha, né, os nossos contatos, mas nós temos o nosso site principal, né, que é www.schoolmark.com.br, tá? E também do Colégio Objetivo Prime, que é www.colégioobjetivoprime.com.br, tá? E as demais redes sociais a gente depois coloca aí na telinha para vocês. Legal, gente. Ó, então, dá uma olhada aqui no nosso descritivo, vocês vão ter acesso a todas as informações para conversar com a Adriana, entender um pouco a proposta do Objetivo Prime e do Schoolmark. Então, obrigado, viu, Adriana, por você estar aqui com a gente. Foi um papo maravilhoso, voou, né? Esse assunto aqui foi muito legal, deu para conectar várias frentes. E para você também que quer se aprofundar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre carreiras, como a gente falou, sobre gestão, inteligência artificial, metodologias ativas. A Educativa está te ofertando aqui um cupom que vai aparecer na tela, e esse cupom ele vai te dar 10% de desconto aqui para você acessar esse streaming com mais de 50 cursos e com mais de 800 horas de carga horária, com certificado. Então aproveite. Quero agradecer a todos vocês que mandaram também as perguntas. Tinham muitas aqui, viu, Adriana? Mas infelizmente o tempo não deu, a gente vai compartilhar com você também. E obrigado, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.